Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, aleluia, amém. Estudo bíblico. Deuteronômio 32 verso 8. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Aqui está um estudo bíblico sobre Deuteronômio 32:8, conforme solicitado. Introdução. Deuteronômio 32 é um poema, um cântico de Moisés, que serve como um testamento final e uma advertência solene ao povo de Israel antes de sua entrada na terra prometida. O capítulo inteiro é um retrato da fidelidade de Deus contrastada com a infidelidade de Israel, prevendo a apostasia futura do povo e as consequências que se seguirão. O versículo 8, em particular, estabelece o contexto da soberania divina na distribuição das nações, um tema crucial para entender o relacionamento especial de Deus com Israel. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural deste versículo é fundamental para sua interpretação. A referência a separar os povos e dar a cada povo as suas terras remete à dispersão das nações após a Torre de Babel, Gênesis 11. No mundo antigo, era comum que cada nação tivesse seu próprio deus ou deuses. A ideia de que o Altíssimo, Elion, um título para Deus, deu a cada uma o seu próprio Deus pode ser interpretada de diferentes maneiras. Uma interpretação comum é que Deus, em sua soberania, permitiu que as nações se desviassem para a idolatria, enquanto ele escolheu Israel para ser seu povo peculiar, dedicado a ele. O capítulo enfatiza a escolha de Israel como a possessão especial de Deus, Deuteronômio 32:9, contrastando-a com a idolatria das outras nações, Deuteronômio 32 versos 16 ao 17. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Deuteronômio 32:8 afirma a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação e sobre todas as nações. Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Altíssimo, que governa sobre todas as coisas. A frase dando a cada uma o seu próprio Deus não deve ser entendida como uma aprovação divina da idolatria, mas sim como uma constatação da realidade da queda da humanidade e da permissão divina para que as nações seguissem seus próprios caminhos. No entanto, essa permissão não significa que Deus abandonou o mundo. Pelo contrário, ele escolheu Israel para ser uma luz para as nações, um povo através do qual a bênção de Deus alcançaria toda a terra. Gênesis 12:3. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos lembra que Deus está no controle da história, mesmo quando as coisas parecem caóticas ou injustas. Ele tem um plano para cada nação e para cada indivíduo. Nossa responsabilidade é permanecer fiéis a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor se entrega à idolatria e à injustiça. Devemos ser uma luz para o mundo, proclamando a verdade do Evangelho e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Este versículo também nos desafia a orar por todas as nações, para que elas possam conhecer a verdade de Deus e se voltar para Ele. Veja as referências. Gênesis 11, Torre de Babel. Este capítulo narra a dispersão das nações após a tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus. Deus confundiu a língua dos construtores e os espalhou por toda a terra. Este evento é o pano de fundo para Deuteronômio 32:8, explicando a origem das diferentes nações e línguas. A conexão entre Gênesis 11 e Deuteronômio 32:8 reforça a ideia de que Deus é o Senhor da história e que Ele tem um plano para todas as nações, mesmo em meio à rebelião humana. Atos 17 versos 26 ao 27. De um só fez todas as raças humanas para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós. Este versículo do Novo Testamento ecoa o tema da soberania de Deus na distribuição das nações e dos tempos. Paulo afirma que Deus estabeleceu os limites da habitação das nações para que elas o buscassem.
Este versículo complementa Deuteronômio 32:8, mostrando que o propósito final de Deus para todas as nações é que elas o conheçam e o adorem. Vamos para o estudo bíblico de Atos dos Apóstolos 17, verso 26. Introdução. Atos 17 narra a jornada missionária de Paulo, passando por Tessalônica e Bereia, até chegar a Atenas, um centro intelectual e cultural da Grécia Antiga. Em Atenas, Paulo se encontra confrontado com uma cidade repleta de ídolos e filosofias diversas. Diante do Areópago, um conselho de filósofos e cidadãos influentes, Paulo apresenta um discurso eloquente, buscando conectar o evangelho com a cosmovisão dos atenienses. Atos 17:26 é uma declaração crucial dentro desse discurso, estabelecendo a base para uma compreensão da unidade da humanidade e do propósito divino na história. Contexto histórico. O capítulo 17 nos apresenta um contexto de intensa atividade missionária e conflito cultural. Em Tessalônica, a pregação de Paulo causou tumulto e oposição por parte dos judeus. Atos 17 versos 5 ao 9. Em Bereia, Paulo encontra uma audiência mais receptiva, que examina as Escrituras para verificar a veracidade de suas palavras. Atos 17:11. Em Atenas, a situação é diferente. A cidade é um caldeirão de ideias e crenças, com diversas escolas filosóficas em competição. Paulo enfrenta o ceticismo e a curiosidade dos atenienses. Atos 17 versos 18 ao 21. A referência aos epicureus e estoicos, Atos 17:18, ilustra a diversidade do pensamento filosófico da época. A menção ao Deus desconhecido, Atos 17:23, revela um anseio espiritual latente, que Paulo busca preencher com o Evangelho. Paulo demonstra habilidade em comunicar o Evangelho em um contexto culturalmente diferente, encontrando pontos de conexão com a cosmovisão ateniense. Interpretação teológica. Atos 17:26, de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. É uma afirmação fundamental para a teologia cristã protestante. Baseando-se na narrativa da criação em Gênesis, este versículo afirma que toda a humanidade descende de um único ancestral, Adão, ou, mais provavelmente, Adão e Eva, a explicação mais tradicional. Essa unidade ancestral implica uma igualdade fundamental entre todas as raças e etnias, refutando qualquer noção de superioridade racial ou cultural. A crença em um Deus trino implica que essa ação de criação foi realizada por Deus Pai, por meio de Deus Filho, e em comunhão com Deus Espírito Santo. O versículo também destaca a soberania de Deus sobre a história. Deus não apenas criou a humanidade, mas também determinou os lugares onde cada povo habitaria e o período de tempo que ali permaneceria. Essa soberania divina não implica um determinismo absoluto, mas sim que Deus orquestra a história de acordo com seus propósitos, permitindo o livre arbítrio humano dentro de seus planos. Para o crente contemporâneo, Atos 17:26 serve como um lembrete da nossa unidade em Cristo, transcendendo barreiras raciais e culturais. Deve também nos motivar a reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e na história da humanidade, confiando em seus planos e propósitos. O versículo reforça que o propósito de Deus para a humanidade é que o busquem e o encontrem. Veja as referências. Gênesis 1 versos 26 ao 28. Este trecho descreve a criação do homem e da mulher à imagem de Deus e lhes dá o domínio sobre a terra. Isso reforça a ideia de que toda a humanidade compartilha uma origem comum e uma dignidade inerente. Adicionalmente, reforça o conceito da imagem de Deus, que todos os seres humanos compartilham independente de raça ou etnia. Gálatas 3 verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza a unidade dos crentes em Cristo, independentemente de sua origem étnica, status social ou gênero.
Ele ecoa a mensagem de Atos 17:26, destacando que a identidade em Cristo transcende as divisões humanas. Estudo bíblico. Atos dos Apóstolos 17 verso 27. Introdução. Atos 17 narra a jornada missionária de Paulo, primeiramente em Tessalônica e Bereia, e posteriormente em Atenas. A passagem culmina com o discurso de Paulo no Areópago, um local de debate intelectual e religioso. Em meio a uma cultura permeada por idolatria e filosofia, Paulo busca comunicar o Evangelho a um público cético e curioso. O versículo 27, objeto do nosso estudo, é o coração deste discurso, revelando o propósito de Deus na criação e na relação com a humanidade. Ele deseja ser encontrado. Contexto histórico. Atenas, no tempo de Paulo, era um centro de filosofia e religião. Os atenienses eram conhecidos por sua busca por conhecimento e por sua devoção a diversos deuses. O relato em Atos 17 demonstra o fascínio dos atenienses por novas ideias, mas também sua dificuldade em abandonar suas crenças tradicionais. A menção do Deus desconhecido, verso 23, revela uma consciência da existência de uma realidade divina além dos ídolos familiares, abrindo uma porta para a mensagem de Paulo. Paulo aproveita este ponto de contato cultural para apresentar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que não é adorado corretamente nos seus templos e ídolos, mostrando uma forma de redenção pela sua graça. Interpretação. Atos 17:27 afirma que Deus criou o mundo e estabeleceu os limites geográficos e temporais dos povos para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Esta declaração encapsula uma profunda verdade teológica. Perspectiva protestante, ancorada na doutrina da Trindade, compreende que Deus, em sua graça, se revela à humanidade. A criação em si é uma forma de revelação geral, atestando o poder e a sabedoria do Criador. O versículo sugere que a busca por Deus é inerente à condição humana, um desejo implantado por Ele mesmo. A frase "embora Ele não esteja longe de cada um de nós" ressalta a imanência de Deus, sua proximidade e acessibilidade. A expressão "talvez encontrá-lo" não implica incerteza da parte de Deus, mas sim a liberdade humana de responder ou rejeitar a sua revelação. A iniciativa é divina, mas a resposta é humana. O chamado é universal, e a proximidade de Deus demonstra a sua disponibilidade e desejo de comunhão. Através da sua criação, o mundo é capaz de o procurar e o encontrar. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece encorajamento e direção. Deus não está escondido ou distante, mas ativamente se revela e convida à comunhão. A busca por Deus deve ser constante e sincera, confiando que Ele se manifestará àqueles que o buscam de todo o coração, em fé e arrependimento, através de Jesus Cristo. Veja as referências. Jeremias 29 verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Este versículo do Antigo Testamento ecoa a promessa de que a busca sincera por Deus resultará em encontrá-lo. Reforça a ideia de que a busca por Deus requer um coração totalmente dedicado a Ele. Romanos 1 verso 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do que foi criado, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo argumenta que a criação em si revela a existência e o poder de Deus. Este versículo apoia a interpretação de Atos 17:27 ao mostrar que Deus se revela de forma evidente na natureza, tornando a busca por Ele possível.